Olá, aqui é a Lid do Ateliê e hoje vou ensinar vocês a fazer um chaveiro de cereja. Esse chaveiro vai ser uma lembrancinha de aniversário de 1 aninho e a cliente pediu esse modelo bem fofinho e eu agora vou passar a lista dos materiais para a gente fazer esse chaveiro. Então, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, uma argola de chaveiro. Essa argolinha pequena eu utilizo para colocar tag. Você vai precisar de uma tesoura, um marcador, uma agulha de crochê. Eu utilizo a de 2 milímetros, mas você vai utilizar a que for melhor para você. Uma cola, fio amigurumi vermelho e verde. Aqui eu já fiz uma correntinha com 19 pontos e deixei as pontas maiores, porque a gente vai utilizar essa correntinha para prender aqui nas cerejinhas e, com isso, deixar o nosso chaveirinho mais firme para não ter perigo de perder também e nem desmontar. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer a cerejinha e montar o chaveiro. Vamos começar com o fio amigurumi vermelho. O meu é a cor carmim, tá? Então, a gente vai começar fazendo o círculo mágico, né? Vamos fazer aqui um ponto para travar. E vamos colocar dentro do círculo mágico 6 pontos baixos. Então, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fechar esse círculo. Vamos ficar com essa voltinha. Na segunda carreira, vamos fazer toda de aumento. Então, serão 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos. E você já pode começar no primeiro ponto, 2 pontos baixos. No segundo, mais 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E aqui a gente já tem a segunda carreira. Damos mais uma puxadinha aqui para apertar. Eu não vou cortar esse fio agora, porque nós vamos utilizar ele depois. Então, agora vamos para a terceira carreira, que também terá aumentos. Então, o primeiro ponto vai ser um ponto sozinho, de ponto baixo. E no segundo, serão 2 pontos. No caso, um aumento. Então, vamos seguir por toda a carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos. Aqui, seria interessante colocar o marcador para você não se perder. Então, vamos lá. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, soltando o fio, um ponto, um aumento, um ponto e o nosso último aumento. E aqui tá finalizada a nossa volta. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 18 pontos baixos por 3 carreiras, um em cima do outro, sem aumento. Se você quiser, também pode colocar o marcador para não se perder e já ir marcando a carreira para não passar do tamanho. Eu vou finalizar aqui as minhas 3 voltas e volto com vocês.
voltei aqui, fizemos uma carreira de diminuições, né? Então, foram um ponto e uma diminuição, totalizando 12 pontos. E agora, a nossa última carreira, que nós vamos fazer 12, como ficaram 12 pontos, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, uma diminuição, duas diminuições, três, quatro, cinco e a nossa sexta diminuição. E aqui, a gente vai deixar um fiozinho maior um pouco, né? Pra gente fazer o nosso fechamento do anel invertido, né? Então, está pronta a nossa cerejinha e o nosso cabinho. Agora, a gente vai fazer a folha. Voltei aqui com vocês, né? Já fiz as 3 voltas da minha cerejinha. E agora, a gente vai fazer vamos prender, né, o cabinho verde. Como eu já me adiantei, né, eu já prendi uma, né, e agora eu vou ensinar vocês a prender para deixar a sua cerejinha mais forte. Também não correr o risco de desmanchar, né? Então, vamos usar a agulha de tapeceiro, né? E aqui no início da primeira carreira, a gente vai passar uma vez, ó. Ele não pode entrar totalmente, tá? Só vai ficar na beiradinha. E agora, mais uma vez, dentro do mesmo ponto, a gente passa a agulha novamente. Vai ficar assim. Consegue ver? E vamos passar mais uma vez, só que agora a gente só vai entrar com a agulha. E vamos amarrar com esse fiozinho que nós deixamos aqui, né? Então, vamos prender o verde com o vermelho. Eu dou 3 nozinhos, se você quiser pode dar 2. Eu acho que 3 já fica bem firminho, então... E aí, você vem aqui e corta esse excesso de fio. Eu ainda deixo um pouquinho maior, né? Para o caso de precisar prender, se for. Mas eu acho que fica bem firminho. Depois também a gente vai colocar o enchimento. Ela vai ficar bem durinha. E já vamos ficar com a nossa cerejinha com o cabinho pronto. Por que que eu coloco 19 e não 18? Então, eu coloquei 19 correntinhas, né? E na hora da gente fazer a folha, nós vamos dividir essa correntinha ao meio. Então, nós vamos ficar com 8 correntinhas para o lado direito e 8 para o lado esquerdo. E vai sobrar uma no meio. Então, a gente, nessa primeira aqui, é onde a gente vai prender pra gente fazer a nossa folha. Mas isso é uma outra parte. Então, agora, vamos finalizar a nossa cereja. Agora, a gente vai fazer as diminuições. Que também, você pode utilizar o marcador, pra ficar mais fácil. Como eu já tô contando, né, já tô com os pontos de cor aqui, eu não vou colocar o marcador, mas se você quiser, você pode colocar o marcador. Então, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Um ponto e uma diminuição por toda a volta. Eu vou terminar e volto aqui com você. Bom, eu trouxe aqui pra vocês verem, ó. Eu utilizei a fibra siliconada, né? Um enchimentozinho pra colocar aqui dentro da cerejinha. E agora,
vamos fazer um fechamento com o anel mágico invertido. Então, a gente entra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, esse é o jeito que eu utilizo para fechar. Se você tem um outro jeito de fechar, pode ser também, fique à vontade. Então, a gente dá uma apertadinha, né, pra ele fechar. Eu dou um nozinho aqui entre um ponto e outro, sai no mesmo buraquinho que tá saindo o fio, né? Entro novamente e saio aqui do outro lado, entre um ponto e outro. E agora, a gente corta essa sobrinha. E tá pronta as nossas bolinhas. Não precisa muita fibra, só um pouquinho mesmo, só pra bolinha ficar durinha. Não pode colocar muito, senão os pontos vão se abrir e a fibra vai ficar aparecendo. Agora, aqui, pra fazer o arremate dos fiozinhos, eu só passei por dentro dos pontos no lado do avesso. A gente vai colocar aqui um pinguinho de cola em cada lado, só do pontinho, só pra ele se manter preso, né? Deixa eu colocar a tampa aqui na minha cola, senão ela vai começar a vazar. E a gente dá uma apertadinha e corta esse excesso também. Opa. Então, excesso pra não ficar aparente. E tá pronta a nossa cerejinha. Agora, vamos fazer a montagem do chaveiro. Aqui eu já tenho a minha argolinha. Eu dei uma aberturinha na argolinha. E agora, nós vamos prender. No nosso meinho aqui, onde a gente fez os 2 pontos baixíssimos, a gente vai pegar uma argolinha de cada lado do ponto. Uma de cada lado. Aqui, ó. Consegue ver? E aí, ó, ela vai ficar assim, ó. Uma de cada lado. E aí, nós vamos montar o nosso chaveiro. Vamos colocar a argolinha aqui, né? Com a nosso mosquitão. E a nossa tag personalizada. Desse ladinho aqui, opa. Deixa eu colocar aqui de novo. Dá uma dobradinha que ela fica mais presa. E a gente coloca aqui a nossa tag. E vamos fechar com o alicate. Deixa eu fechar com o alicate. Tô usando um alicatinho pequeno, mas seria só pra gente dar uma encostadinha aqui, ó. Uma na outra. Agora, a gente vira pra dentro, né, essa beiradinha. E tá pronto o nosso chaveiro de cereja. Aqui a nossa tag, ela tem um plásticozinho, né, uma película, pra não riscar. E eu só tiro na hora de embalar mesmo, colocar no saquinho, pra fazer o envio pra nossa cliente. E aqui tá pronto o nosso chaveiro de cereja. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu comentário. Curte. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Para fazer a folha, nós vamos utilizar o fio amigurumi verde e vamos começar fazendo uma sequência de correntinhas, uma sequência de 19 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas.
E aqui, com as nossas 19 correntinhas, a gente já vai começar a fazer a nossa folhinha, né? Pra ela ter esse acabamento todo delicadinho. Primeiro, nós vamos começar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, né? A gente vai pular a primeira correntinha aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo na nossa segunda correntinha. Na sequência, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um ponto meio alto, né? Tá vendo que já ficou uma pontinha aqui? E agora, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vocês conseguem perceber que eu pego o fiozinho, um fiozinho só, né? Só o fiozinho de trás que eu tô pegando pra fazer o ponto. E agora, nós vamos diminuir essa folhinha pra fazer toda essa voltinha, pra ela ficar arredondada. E agora, nós vamos voltar fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, né? E já fizemos aqui essa parte toda arredondada. E agora, nós vamos fazer o outro lado, né, da nossa florzinha, da nossa folha. E agora, eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai prender o cabinho da nossa cereja aqui. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, na correntinha 9, nós vamos entrar com a nossa agulha, né? Então, a gente vai pegar a nossa folhinha aqui, que já está começada, e vamos entrar com a nossa agulha na correntinha 9. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Primeiro aqui, na nossa correntinha, né, da folha, e depois aqui na correntinha 9, e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, viu que ela já ficou presa, né? E agora, a gente vai continuar. Então, vamos fazer um ponto baixo, um ponto meio alto e 3 pontos altos na sequência. Um do ladinho do outro. 2, deixa eu puxar meu fio. E 3 pontos altos. Viu que ela já fez a voltinha, né, de cima. Agora, nós vamos diminuir para ela ficar com essa pontinha fina. Então, vamos diminuir. Então, a gente volta fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer por toda essa volta espelhado o que nós já fizemos na primeira parte. Mas aqui tem um truque. Vamos fazer uma correntinha, né? E vamos continuar do outro lado com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, meio ponto alto, e nós já vamos arrematando aqui esse fiozinho que fica, e 3 pontos altos. 3 pontos altos. Só um minutinho, deixa eu soltar aqui minha linha que tá. E aqui, ó, percebeu que já ficou uma pontinha da folha? A nossa folha já tá ficando toda formadinha. Então, a gente entra aqui, fazer mais um ponto alto, 2, e mais um ponto alto, 3. E agora, vamos diminuir a nossa folha. Agora, vamos fazer
um meio ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto baixo, na sequência, 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixíssimos, e, novamente, um ponto baixo, um meio ponto alto, agora, 3 pontos baixos, 3 pontos altos, peguei 2, agora, o segundo, o terceiro ponto alto, o ponto meio alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E eu gosto de fazer até aqui no último, mais um ponto baixíssimo, para ele ficar bem certinho. Agora, a gente corta um pouquinho maior, né, para fazer o arremate. E tá pronta a nossa cerejinha. Nós vamos fazer agora colocação do enchimento, né, da fibra siliconada, para nossa bolinha ficar bem durinha. E vamos fazer os arremates. Eu vou fazer e volto com você pra gente fazer a colocação do nosso chaveiro e a tagzinha para a lembrancinha.